Você já ouviu falar de transgênico, OGM? Você acha que tem algum risco para a tua saúde consumir esses alimentos? Recentemente, o Ministério Público Federal entrou com uma ação e ganhou na Justiça para que proibisse a comercialização e utilização do glifosato, pois vários estudos relataram risco à saúde humana por utilizar esses alimentos. Só que essa liminar foi suspensa poucos dias depois. Entenda por quê. Entenda o que está por detrás dos transgênicos. Esse vídeo que eu vou apresentar para vocês é um mini documentário com um resumo de vários estudos que eu tenho feito ao longo de vários anos. Vale muito a pena você assistir. Vem comigo então! Meu nome é Matheus Bem e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal Saúde o Caminho. Se você gostou do tema desse vídeo, já deixa aquele like, se inscreva no nosso canal e também marque o sininho para receber notificações de novos vídeos assim que saírem. Desta forma, o YouTube reconhece que você acha relevante o nosso conteúdo e sempre que a gente fizer novos vídeos, ele vai então estar encaminhando para você, beleza? Galera, esse vídeo aqui faz parte de uma playlist que eu vou estar lançando aqui de uma alimentação orgânica, mais saudável. E para a gente poder entender o porquê buscar uma alimentação assim, eu vou apresentar então neste vídeo um mini documentário sobre os transgênicos. São vários estudos ali que eu acumulei ao longo de vários anos e então eu vou estar trazendo e apresentando aqui para que vocês possam entender melhor o que está acontecendo no mundo e o que está acontecendo com os alimentos do mundo. Eu espero que esse mini documentário te traga entendimento, te traga uma luz, um norte para você saber fazer as escolhas alimentares cada vez melhores na tua vida, para que você possa usufruir e aproveitar de uma vida cada vez mais saudável. Então, galera, vamos lá para um mini documentário e no finalzinho então eu volto para trazer as últimas orientações, as últimas recomendações e também acompanhe o nosso canal, pois eu vou trazer muito conteúdo para te ajudar neste tema. Beleza? Então vamos para o nosso mini documentário de hoje. Conforme o tempo foi passando, a humanidade foi desenvolvendo técnicas para se adaptar ao meio que viviam. Essas técnicas permitiram ao ser humano garantir a sua sobrevivência mesmo em situações adversas, como secas, excesso de chuvas, calor ou frio intenso e etc. Basicamente, o ser humano foi aprimorando os meios de produção de alimentos, maximizando resultados, o que possibilitou cada vez uma maior produção e uma produção mais constante. Ao longo de vários milênios, os seres humanos foram separando as melhores espécies de alimentos, as melhores sementes, as melhores raças de animais e etc. Chamamos esse processo de melhoramento natural das espécies. O melhoramento natural é, portanto, um processo visto em várias formas de cultivo, como, por exemplo, o milho, que no passado eram gramíneas pequenas de no máximo 5 centímetros, que ao longo do tempo os agricultores foram então separando as melhores sementes de cada safra, com as características que eles desejavam replantar. Com isso, ocorreu uma seleção dos melhores genes das plantas, que resultou em uma planta com a espiga como a conhecemos nos nossos dias. Basicamente, vários alimentos sofreram essas seleções e definem as muitas variedades de espécies que temos hoje em dia. No mundo animal não foi diferente. Ocorreu o melhoramento natural das espécies por uma seleção dos seus produtores e criadores. Um bom exemplo são as espécies bovinas, como no caso das vacas leiteiras holandesas, que ficaram famosas por produzirem grandes quantidades de leite. Mas esses processos, até de certa forma natural, foi rompido com o surgimento de tecnologias que poderiam fazer esses processos que demorariam milhares de anos em poucos anos, mexendo diretamente no DNA das espécies. Foi aí que surgiu os OGMs. A sigla OGM vem do organismo geneticamente modificado, ou seja, o ser humano muda de forma intencional uma característica de um ser, manipulando o seu DNA, alterando as cadeias do seu genoma. Isto só está sendo possível graças às técnicas de DNA recombinate ou engenharia genética. Todo transgênico é necessariamente um OGM, pois
Por definição, os transgênicos são espécies que apresentam ao menos um gene de outro organismo introduzido em seu DNA de forma intencional, por isso o termo transgene ou transgênico. Vale lembrar que nem todo OGM envolve genes de outros organismos, portanto, nem todo OGM é transgênico. Mas como o ser humano conseguiu chegar nesta tecnologia? Vamos conhecer melhor então a história da empresa que possibilitou essa tecnologia para nós. História da empresa química Monsanto. Uma das empresas que mais ganhou mercado com esta estratégia foi a gigantesca Monsanto, uma empresa norte-americana que apresenta muitos eventos polêmicos e controversos na sua história, além de enganos e falcatruas. Vou relatar agora um pouco da história desta empresa e de seus produtos. Em 1901, John F. Kenney funda a Monsanto em homenagem à sua esposa, Olga Monsanto Kenney, para fabricar sacarina. Em 1929, Swan Chemical Company desenvolveu os bifenilos policlorados PCBs. Logo depois foi comprada pela Monsanto. Esses produtos foram muito utilizados comercialmente. Já na década de 30 começaram a aparecer os primeiros estudos relacionando os PCBs com várias doenças como câncer e infertilidade. Nos anos 60 e 70, os cientistas apresentaram dados conclusivos que os PCBs produzem câncer e vários outros problemas à saúde. O Centro Mundial de Produção de CPBs era uma fábrica da Monsanto em East St. Louis. A cidade tem hoje em dia as taxas mais elevadas de morte fetal e de nascimentos prematuros do estado. Na Guerra do Vietnã, na década de 60, o exército americano estava com muita dificuldade em vencer a guerra por causa das densas florestas e dos túneis no subsolo. A estratégia para vencer a guerra foi utilizar uma arma química, o agente laranja, que basicamente acabou com a vegetação, derrubando folhas das árvores e etc. Com isso, o exército americano conseguiu invadir os sítios de defesa e venceram a guerra. A composição do agente laranja tinha como base dois produtos químicos, 2,4,5-T, ácido triclorofenoxiacético, e o 2,4-D, ácido diclorofenoxiacético. Lembrem-se desse 2,4-D que iremos voltar nele mais para frente. Os soldados que combateram a guerra e ficaram no campo de batalha em média por um ano apresentaram vários problemas de saúde, como câncer, má formação de seus filhos e netos, pois as dioxinas utilizadas nos produtos eram aterogênicas e cancerígenas. Do lado dos vietnamitas, o estrago foi ainda maior. Ao menos 500 mil crianças foram catalogadas com deformidades associadas à utilização do agente laranja. Na história desta empresa, existe um vasto rastro de doenças e processos, mas ela sempre alegando que seus produtos são seguros para a saúde humana. Como exemplo, em 1990 podemos destacar o caso em que um dos funcionários da Agência de Proteção Ambiental americana concluiu que estudos foram manipulados para apoiar a posição da Monsanto, que defendia que os efeitos das dioxinas limitavam-se a cloroacne, uma enfermidade de pele. A Monsanto teve que pagar 16 milhões. E com esse processo revelou também que muitos dos seus herbicidas e produtos estavam contaminados por dioxinas. Outro produto muito controverso foi o inseticida DDT, que a Monsanto começou a produzir em 1944 para combater o mosquito causador da malária. Em 1972, o DDT foi proibido nos Estados Unidos. Seus efeitos adversos à saúde humana incluem infertilidade, problema no desenvolvimento, destruição do sistema imunológico e morte. O impacto da utilização desse produto são inimagináveis. Estudos mostram que mães, mesmo 30 anos depois da proibição deste produto, apresentavam DDT no sangue. Além disso, os sedimentos no fundo dos lagos e dos leitos de rios atuam como reservas de DDT e seus metabólitos. Basicamente, todos os bebês humanos já nascem com DDT no sangue. Depois vou comentar mais um pouco sobre este produto. Quando a situação do DDT estava descambando, a Monsanto lança o seu herbicida base de glifosato com o nome Roundup.
que posteriormente se tornaria o carro-chefe da empresa. A base deste produto era matar as ervas daninhas, o famoso mata-mato. O pulo do gato da Monsanto foi desenvolver uma semente transgênica, que era resistente ao glifosato. Eles enxertaram o agrotóxico por partícula de ouro dentro do DNA das sementes. Como resultado, a planta crescia resistente ao herbicida. Assim, as sementes transgênicas produzidas com essa tecnologia representam mais de 70% das sementes comercializadas pela empresa, e ganharam o nome de sementes Roundup Ready, por utilizar o herbicida Roundup. Elas foram muito bem aceitas pelos agricultores, pois eles poderiam pulverizar agrotóxico à vontade, matando tudo, menos as plantas transgênicas, que iriam sobreviver. A primeira geração de transgênico trouxe benefícios apenas agronômicos. Temos aí soja, milho e algodão, então o algodão não entra como alimento, não é? Mas o predomínio dessas características são de benefício para o agricultor, sem dúvida, do que está aí, do que nós chamamos de primeira geração de transgênicos. Outro sucesso da Monsanto, que representa 30% das sementes transgênicas, foram as variações DBT, Bacillus thuringiensis. Esta bactéria produz uma substância tóxica que mata lagartas, assim que elas comem. O que a Monsanto fez foi introduzir os genes relacionados a esta característica das bactérias BTs de produzirem toxinas nas plantas. Assim, as plantas produzem essa toxina constantemente, deixando ela imune a ataques de certas pragas. As promessas da Monsanto com essa tecnologia era um mundo melhor. Vamos ver a primeira propaganda dela aqui no Brasil. Talvez você se lembre dela. Imagine um mundo que preserve a natureza, o ar, os rios, onde a gente possa produzir mais com menos agrotóxicos, sem desmatar as florestas. Imagine um mundo com mais alimentos, e os alimentos mais nutritivos e as pessoas com mais saúde. Já pensou? Ah, mas você nunca imaginou que os transgênicos podem ajudar a gente nisso. Você já pensou num mundo melhor? Você pensa como a gente. Uma iniciativa Monsanto com apoio da Associação Brasileira de Nutrologia. O que muitos pesquisadores e estudiosos do assunto resumiram esta tecnologia como sendo apenas uma espécie de jogada de marketing da empresa para garantir que os agricultores comprassem suas sementes geneticamente modificadas, que resultou no monopólio da utilização dos seus agrotóxicos, fortalecendo economicamente essas empresas e permitindo elas comprarem quase todas as empresas produtoras de sementes naturais. Mas será que ela alcançou os resultados prometidos para os brasileiros? Vamos ver agora algumas das principais consequências dos OGMs e dos transgênicos no Brasil. Como exemplo de riscos à saúde humana que os organismos geneticamente modificados podem trazer, temos o exemplo do trigo. Em 2004, o FDA americano aprovou a comercialização e utilização para consumo humano e animal do trigo geneticamente modificado produzido pela empresa Monsanto. Após 2 anos de pesquisa, a semente estava pronta para ser comercializada. O trigo geneticamente modificado e enriquecido com gluteína aumentaria o nível de glúten dentro do trigo e provocaria uma melhora, de acordo com eles, na qualidade da panificação, trazendo um ganho econômico às empresas de panificação. Porém, os efeitos colaterais começaram a aparecer a partir de 2010. Vários relatos de intolerância ou sensibilidade ao glúten começaram a surgir, onde boa parte das pessoas apresentaram então sensibilidade a essa modificação genética, que incluíam diarreia, prisão de ventre, anemia, osteopenia, rinite, sinusite, alterações na pele, doenças autoimunes, enxaqueca, depressão, sensação de inchaço, aumento da gordura abdominal, emagrecimento, entre outros. Hoje em dia,
O glúten já foi bem catalogado e estudado, e muitos nutricionistas e médicos conseguem, então, ter uma visão mais ampla sobre as consequências dessa planta geneticamente modificada à saúde humana. A grande pergunta é: será que as vantagens econômicas proporcionadas pelo trigo geneticamente modificado são maiores do que os efeitos danosos à saúde humana? Quando falamos de organismos geneticamente modificados, as que mais apresentam riscos à saúde humana são as plantas RR, resistentes ao Roundup, por meio da transgenia, pois permitem que a planta sofra um banho de agrotóxico e permaneça viva para depois ser consumida por humanos e principalmente por animais. No caso dos animais e os seus produtos, que seriam considerados transgênicos secundários, pois sofrem os efeitos dos transgênicos principalmente porque chegam a acumular 10 vezes mais substâncias tóxicas do que os vegetais. Não é por menos que não para de sair estudos associando o consumo de produtos de origem animal ao surgimento de câncer e várias outras doenças. Queria saber a opinião dos senhores sobre a posição da comunidade europeia sobre o uso ou não de transgênicos. Será que os europeus estão errados e nós certos? Gabriel, de São Paulo. Posso responder isso? Por favor. Bom, eu acho que os europeus eles estão certos em querer se informar, mas existe uma posição que eu considero hipócrita. Por quê? Porque a partir do momento que eles comem um bife, né, eles comem transgênico. Os nossos... Também alguns animais no Brasil são criados só a 99%. pasto, mas em boa parte já é levado para confinamento na fase final da criação no Brasil. E se falar então de suínos e aves, a gente vai pegar praticamente 100%. O glifosato, resumidamente, seria o maior problema desta linha de produção. Apesar de muitos órgãos considerarem ele extremamente seguro, a prática tem demonstrado uma outra situação. Para você ter uma ideia, alguns dos órgãos reguladores apontados pela fabricante sugerem que o princípio ativo do produto seja seguro até o limite de ingestão de aproximadamente 5,6 gramas por quilo de peso. Seria aproximadamente 350 gramas do produto caso a pessoa tenha 70 quilos. Agora eu pergunto, você teria coragem de dar essa quantidade de veneno aos seus filhos? Mesmo que fosse apenas 100 gramas, teria? Apesar da Monsanto dizer que seu veneno é basicamente inofensivo quando falamos de intoxicação aguda, que seria a exposição direta ao produto por seres humanos, a Organização Mundial de Saúde catalogou o glifosato como sendo possível cancerígeno, enquanto recentemente um jardineiro americano ganhou uma ação contra a Monsanto, provando que o câncer que apareceu nele era por causa da exposição ao agrotóxico. A intoxicação crônica é um outro ponto que gera muita controvérsia, pois no Brasil não existe nenhum controle de quanto de glifosato tem no produto final, já que este agrotóxico não faz parte da lista de substâncias avaliadas quando se faz exames de contaminação de agrotóxico nos alimentos. Portanto, não sabemos quanto estamos ingerindo desta substância acumulada num bife, num tomate e etc. Não sabemos ao certo quais os impactos para a saúde humana por exposição crônica a estes venenos. Mas a empresa sempre alega que são extremamente seguros. Por outro lado, ao avaliarmos, por exemplo, a progressão do câncer de próstata no Brasil, percebemos que, em 2000, apareciam 14 casos novos de câncer de próstata, e em 2005 subiu para mais de 46 mil novos casos por ano. Este aumento de 310% no período de 5 anos é muito grande. O crescimento foi quase o dobro da incidência geral de câncer no país, que também cresceu muito nesses 5 anos, com cerca de 164% de aumento, onde em 2000 tínhamos 284 mil novos casos e em 2005 já eram 467 mil novos casos. Citei esses dados comparativos de 2000 para 2005 porque em 2002/2003 a soja transgênica representava cerca de 12% da produção nacional. Em 2005 já passava de 40%. Acredito que esse paralelo no crescimento do câncer, principalmente o de próstata, junto com o aumento da utilização de transgênicos, deve ser melhor estudado. Vale lembrar que vegetarianos apresentam de 35% a 55% menos câncer de próstata. Vários estudos ainda relacionam o consumo de carne ao aparecimento do câncer de próstata. Mas será que o problema não seria mais especificamente a carne transgênica?
Neste período, teve um forte crescimento da produção e de consumo de carnes utilizando as rações com soja e milho transgênico, o que poderia explicar o crescimento de mais de 310% nos casos de câncer de próstata. Outro ponto muito importante para ser avaliado é que o câncer já é a principal causa de morte dos animais de estimação no nosso país, onde a base da alimentação deles é apenas rações transgênicas. Outro ponto que assusta os pesquisadores desta tecnologia seria os impactos ambientais, pois já aparecem vários estudos de contaminação cruzada, onde produtores de plantas convencionais têm suas lavouras contaminadas por plantas de lavouras transgênicas. Essa contaminação se mostra mais preocupante, pois as sementes Terminator são estéreis e podem simplesmente exterminar as plantas convencionais. Para minimizar o risco de perder todas as sementes de vegetais comestíveis, foi feito um projeto chamado Arca de Noé. O Silo Internacional de Sementes de Svalbard, na Noruega, contém 90% das sementes existentes no planeta. O objetivo do projeto é salvaguardar a biodiversidade em caso de catástrofe. Outro grave perigo é, mais uma vez, os agrotóxicos. A Monsanto teve que pagar indenização ao governo americano por propaganda enganosa quando alegou que o glifosato era biodegradável. Tanto de que é biodegradável e bom para o meio ambiente. Esse é Roundup, o primeiro herbicida biodegradável. Destrói as ervas daninhas desde a raiz, mas deixa o solo e o osso do Rex livres de poluição. Roundup, o assassino de ervas daninhas. Mas a pergunta que nós temos que fazer é: por que precisamos dos transgênicos? Afinal de contas, por que precisamos desta tecnologia? A propaganda das empresas de transgenia é que a população mundial está crescendo e que precisamos de novas técnicas de produção de alimento para poder alimentar essa população crescente. Alegam então que as suas sementes seriam a solução para este problema, ou pelo menos uma importante ferramenta para ajudar a humanidade. A pergunta é: será que realmente aumenta? O crescimento da produção de soja no país é inegável. Em 2000, o Brasil colheu cerca de 32 milhões de toneladas, chegando a 116 milhões de toneladas em 2018, com área plantada de 35,10 milhões de hectares e produtividade de 3,3 quilogramas por hectare. Mas podemos dizer que esse aumento de produção foi por causa dos transgênicos? Na safra 1992/1993, a produtividade era de 2,150 kg por alqueire. Em 2002/2003 era de 2,85 kg por alqueire. Neste período, apenas 12% das terras utilizavam sementes transgênicas, ou seja, deste período para agora, mesmo implementando várias técnicas como a monocultura, o transgênico só aumentou a produção em 0,500 kg por alqueire, sendo que hoje cerca de 90% das nossas terras produzem transgênicos. Outro dado interessante é que a produção de soja convencional ou transgênica não difere. Isso segundo alguns produtores que optaram em utilizar a soja convencional. Estudos da USP realizados em 2015 mostrou que as plantações com soja transgênica produzem menos que as convencionais. É evidente que o aumento da produção não se deve às sementes transgênicas, portanto, a promessa feita pela Monsanto de melhorar a produção de alimento foi apenas um marketing para vender suas sementes e seus agrotóxicos. Quem é o maior consumidor de OGM? Vamos pensar um pouco em produção e alimentação humana. No mundo, existem 3 sítios produtivos básicos. O primeiro seria de produção de vegetais para o consumo humano. O segundo, para produzir vegetais para consumo animal. E o último sítio, para cuidar dos animais. Ou seja, cerca de 70% das terras produtivas se destinam a cuidar dos animais, visando lucro para quem detém suas terras. Cerca de 70% da soja e 80% do milho brasileiro vai para consumo animal. Os recursos utilizados para alimentar 2,5 bilhões de pessoas com produtos animais poderiam alimentar 20 bilhões de pessoas com uma alimentação vegetariana. Portanto, com uma alimentação vegetariana, alimentaríamos 3 vezes a população atual do planeta e ainda haveria sobra de alimento.
Basicamente, 20 vegetarianos podem ser alimentados com a mesma quantidade de terra necessária para alimentar uma única pessoa que consuma uma dieta à base de carne. No Brasil, temos cerca de 14% da população vegetariana, o que basicamente utilizam 1/3 de terra, e sobrariam mais 2/3 que, se fossem produzidos alimentos para vegetarianos, conseguiríamos alimentar aproximadamente mais 28% da população. Ou seja, sem muito esforço conseguiríamos alimentar 42% da nossa população. Além deste fato, vários estudos demonstram que, de todos os alimentos produzidos no mundo, cerca de 1/3 é desperdiçado. O que estou querendo dizer é que o mundo não passa fome por falta de alimento ou capacidade produtiva. A população do mundo poderia crescer muito sem que ninguém passasse fome. Ou seja, esse papo é apenas jogada de marketing, como já havia dito. Nós temos uma necessidade de produzir alimentos. A professora mencionou a questão dos orgânicos. É ótimo, mais uma forma um modo de produção de alimentos. São Mas nessa diversos parte, eu como socióloga vou te dizer, e você sabe disso, a razão da transgenia não é criar mais alimentos para a população. Nós sabemos que temos 1 bilhão de pessoas no mundo que passam fome, pelas últimas estatísticas da FAO, e elas não passam fome porque não existe milho ou soja transgênico suficiente. Não, com certeza, professora. Elas não passam porque elas não têm acesso aos alimentos, porque não têm renda, não têm terra, etc. Ou então, não são distribuídos a lógica da transgenia nunca foi produzir mais alimentos para a população. Quem alimenta o grosso da nossa população é a agricultura familiar, que em grande parte, ou uma boa parte dela, não usa agrotóxicos. Ela é que produz arroz, feijão, tudo que a gente come. Outro argumento usado é a potencial capacidade de melhorar a qualidade de alimentos com a transgenia. Por exemplo, uma alface com cerca de 15 vezes mais ácido fólico. A grande questão é que, se o mundo adotasse uma dieta vegetariana, acabaria com cerca de 80% das principais doenças e causas de morte, sendo muito mais útil do que uma alface rica em ácido fólico. O que estou querendo dizer é que os problemas de saúde estão em não ter uma alimentação saudável, ou seja, não seria alimentos ricos nisso ou naquilo que resolveriam o problema da saúde mundial, e sim uma estratégia de reeducação alimentar e conscientização da população. Para mim fica claro os reais interesses da tecnologia transgênica, que seria apenas o lucro, acima da saúde das pessoas, além da possibilidade de formar uma venda casada de sementes com agrotóxicos, e com a fusão da Monsanto com a Bayer, eles vão vender ainda os remédios para tratar a sua doença. Todas as informações que eu trouxe para vocês até agora é apenas a ponta do iceberg. Existe muito mais informações sobre essas questões que eu gostaria de trazer para vocês, mas esse vídeo ia ficar muito extenso. Então eu vou estar dividindo e fazendo mais alguns vídeos com este tema, esclarecendo melhor toda essa questão dos transgênicos. Por exemplo, o DDT ele era usado para matar o mosquito da malária, transmissor da malária. E recentemente ele foi dessensibilizado. Perto de 2015 começou uma campanha e várias pessoas dizendo que ele foi injustamente taxado como extremamente agressivo à saúde humana. Quais foram os resultados disso? Eu vou fazer um vídeo explicando para vocês. Então acompanhe o nosso canal, que vai ter muito conteúdo interessante sobre esse tema. Segunda situação que eu gostaria de falar para vocês é o seguinte. Recentemente, no dia 3 de agosto, o Ministério Público Federal conseguiu entrar com uma ação e proibir a comercialização e utilização do glifosato no território nacional, até que a Anvisa conseguisse ter então um parecer sobre ele, se ele é seguro ou não, pois tem muitos laudos mostrando insegurança desse agrotóxico e a Anvisa então precisa avaliar se realmente pode permitir a utilização ou não. Mas obviamente, entraram como liminar e conseguiram caçar, alegando que teriam muito pouco tempo para mudar as formas de plantio e que então iria inviabilizar a plantação de soja neste período. Consequentemente, o fator econômico falou mais alto e a proibição do glifosato então foi proibida.
Só que essa discussão ainda vai gerar muito pano para manga. Escrevam o que eu estou falando, e por isso que é muito importante você estar muito atento e entendendo sobre do que se trata os transgênicos. Então acompanhe o nosso canal. Além disso, o objetivo desse vídeo não foi assustar ninguém, foi conscientizar, trazer luz sobre esse assunto, para que você saiba do que se trata quando alguém falar sobre transgênicos e sobre OGMs. E também para que você possa escolher melhor os teus alimentos, para que quando você tiver a opção de comer um alimento sem ser transgênico e sem ter agrotóxico, você possa então optar por fazê-lo. Uma outra questão também, nesta playlist que eu vou estar falando sobre tanto agrotóxicos, transgênicos e orgânicos, que seria a solução para esses problemas, eu vou estar trazendo desde como que você escolhe os orgânicos, como que você procura alguém que produz orgânico na tua cidade. Eu vou estar fazendo um conteúdo bem interessante para que você possa então ter uma vida saudável e tranquila, se protegendo dos riscos dos transgênicos e também dos riscos dos OGMs. Galera, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa aquele like, se inscreva no nosso canal, compartilhe essas informações com quem você ama, com teu primo, com a tua prima, com teu namorado, com a tua namorada, com teu pai, com a tua mãe, pois esse vídeo é muito importante para que as pessoas entendam o que está chegando nos seus pratos, nos seus alimentos, para que eles possam então fazer as mudanças necessárias para garantir a saúde deles e da família deles. Mande aí nos grupos de WhatsApp, enfim, compartilhe o máximo que você pode, assim você fortalece o nosso canal também e nos motiva a fazer mais vídeos como esse. Espero que vocês tenham gostado, então um grande abraço e até o próximo vídeo.